Nós, só para os mais distraídos, eu começaria por dar algum contexto, que é aquilo que levou a Economist a fazer-nos subir da 16ª posição em 2024 para a primeira posição em 2025. O ano passado, a economia do ano foi Espanha. E quais foram os critérios? É sempre por aí que nós temos de começar, para perceber a razão pela qual ficámos nesta posição. Os critérios foram a inflação, a variação da inflação, o crescimento do PIB, o emprego e a valorização bolsista. Claro que os critérios são discutíveis, não é? Por exemplo, a Bolsa Portuguesa, que está basicamente adoentada há algum tempo, já lhe tiraram o número da frente para evitar todos os anos estar a alterar o número de empresas que era o PSI 20, ainda tentaram fazer ir reduzindo o 20 para 19, 18, mas às tantas a saída era tal... muito deprimente. Exatamente, andar todos os anos a alterar o número. Para baixo. Neste momento estão 16 empresas cotadas, e a razão pela qual introduziu Portugal tem uma boa cotação, digamos assim, neste critério, é a valorização bolsista, que, se nós formos ver, de facto Portugal é um dos países que registra uma das valorizações mais elevadas da Bolsa, medida pela valorização do PSI, no ano de 2025. A valorização foi da ordem dos 27%. Nós temos, embora a Espanha tenha mais, estes países estão assim, e isto está muito relacionado com empresas muito específicas. Por exemplo, BCP, que quase duplicou de valor, a gama da energia, como é a EDP, ou mesmo os CTT esses que, para quem lê a Economist, também já reparou que os CTT foram referidos num dos artigos da Economist como uma das empresas de referência neste setor. Num artigo sobre encerramento de postos de correios na Dinamarca, os CTT eram referidos como uma empresa de referência. Mas estes indicadores, João, pretendem basicamente refletir uma dinâmica que se estava a identificar em vários artigos internacionais sobre as economias da Ibéria. Há pelo menos 2 anos que as economias da Ibéria têm sido marcadas por uma dinâmica superior à das economias da zona euro. O professor Miguel Beleza costumava dizer que nós podemos convergir de 2 maneiras, ou porque os outros caem, ou porque nós subimos, não é? E neste caso concreto nós podemos também, se formos da onda dos mais pessimistas, dizer que o nosso bom desempenho também resulta do mau desempenho de todos os outros. E de facto E aí estás a pensar nos países do norte da Europa? E do leste, sobretudo. O que é que nos aconteceu que faz com que países, não só a Espanha e Portugal, mas também a Grécia e a Irlanda é uma exceção, é preciso, para medir bem a Irlanda, é preciso fazer ali umas correções no PIB, porque há muitas empresas multinacionais que colocam lá os seus lucros e criam um insuflar do PIB irlandês que não corresponde ou pode não corresponder à realidade. Mas a razão pela qual estes países que foram conhecidos como os PIGs, se bem se lembram, estão nesta dinâmica, e especialmente a Espanha, podem ser atribuídos ou têm sido atribuídos a 4 ou 5 razões fundamentais. A primeira é o turismo. Todos eles têm uma dinâmica que é uma boa razão, mas que cria também a nós algumas fragilidades. A segunda é a imigração, que permitiu que o turismo não fosse estrangulado, ou seja, aumento de mão de obra para um setor que é intensivo em mão de obra, que precisa muito de mão de obra. As energias renováveis, que permitiram que o choque energético, nomeadamente 2024, com a guerra, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, tivesse menos impacto aqui, e que simultaneamente cria uma promessa competitiva ligada com os elevadíssimos consumos de energia que vão acontecer com a inteligência artificial.
A situação geográfica que nos cria um ambiente de segurança, aquilo que podia ser os nossos competidores, que os países de leste, que ainda são de alguma forma, mas que reduziu a pressão de competição dos países de leste, uma vez que nós estamos muito afastados do potencial conflito, e finalmente o PRR. Agora a questão é, será que toda a gente sente isto, que era um pouco a questão inicial? Há algumas pessoas a sentirem mais que outras. O rendimento disponível está a aumentar e aumentou significativamente. O rendimento real das famílias, dados do Banco de Portugal, aumentou 7,2% em 2024. O Banco de Portugal prevê que este ano seja de 3%. Os salários também estão a crescer. Se nós olharmos para a remuneração bruta mensal, que são dados do Instituto Nacional de Estatística, em termos reais, até setembro houve um aumento de 2,6%. Em termos reais, o que é que significa? Significa que é o aumento depois de tirar aquela parte que é comida pela inflação. E com aumentos muito significativos no setor da construção, onde há um aumento nominal de 13%, na construção e na restauração e no alojamento, que são aqueles onde há a maior pressão. Portanto, há aqui algumas áreas que sim. Quais é que são depois, ou porque é que nós, apesar disto tudo, estamos descontentes? E há 2 ou 3 razões, obviamente, que justificam o nosso descontentamento e que refletem também o outro lado deste sucesso. A crise na habitação, que afeta sobretudo os mais jovens e a classe média, sem dinheiro para pagar as rendas e o preço das casas que estão à venda, e que resulta deste sucesso gerado pelo aumento da força de trabalho, que não é só a imigração que vai para a construção, para a agricultura e para a hotelaria, a crise nos serviços públicos em geral e na saúde em particular. E isto, obviamente, que é o outro lado deste sucesso. A pressão sobre os serviços públicos, a pressão sobre a habitação, com um aumento muito rápido e inesperado da população, é que nos gerou este sucesso. Lançando o debate, quais são os riscos disto tudo? Há riscos de coesão social. Nós estamos a caminho da greve geral, já vamos começar a senti-la ao fim do dia de hoje, por via destes estrangulamentos gerados com a subida da população. Há riscos relacionados com o desapontamento dos investidores, porque nós temos problemas nos serviços públicos que afetam diretamente a atividade económica e empresarial. E aí estás a pensar na máquina fiscal e na justiça tributária, será? Exatamente, na máquina fiscal, na justiça administrativa e fiscal. Que leva anos a tomar decisões. E muitas vezes, nós inclusivamente aqui no Contracorrente já tivemos testemunhos deste género. O enamoramento inicial de alguns grandes investidores passa rapidamente quando têm de fazer frente à máquina burocrática do país. Ou abrir uma empresa porque parece que está a demorar demasiado tempo. Não é? Exatamente. E isto reflete-se noutros indicadores que são, por exemplo, o ranking de competitividade, que Portugal, assim como ficou no top na Economist, no ranking da competitividade do IMD, por exemplo, descemos uma posição para a posição 37 no conjunto de 69 países. Explica-nos o que é o ranking IMD, Helena. É um ranking que mede os fatores de competitividade de uma economia. De uma economia. Vou já dar alguns exemplos. Estamos no lugar 34, é isso? 37, em 69 países. Quais são as fragilidades que são aqui identificadas? Carga fiscal real e o sistema de justiça. Exatamente aquilo que é aquilo em que nós estamos em pior posição. E é aí que existem aqui muitas oportunidades. Nós vamos debater isto agora ao longo desta manhã. Muitas oportunidades. Muito bem, é ótimo para nós que a Economist tenha feito que nos tenha colocado nesta posição. Vale muito dinheiro em marketing para o país, mas nós precisamos de aproveitar, isto é mais aquilo que reflete uma oportunidade, porque
há muito pastel de nata que nos pode tornar obesos.